And there's Kaya's Wrath. That is going to be met with a counter spell. And is this going to be it? Are we going to see the hand get extended? This is it. Counterspell number 2 for Autumn Burchett. And England has a Mythic Championship winner, and it's Autumn Burchett. Oh my goodness. What a fantastic moment in the feature match area. Little trouble there. Let's pick it up at 17. Ready? 5, 6, and. Not quite my tempo. Você acabou de assistir a 2 vídeos curtos. O primeiro é da final do Mythic Championship 1 ocorrida no ano passado. O segundo é um pequeno trecho do filme Whiplash. O que as duas coisas têm a ver? Tempo. A vencedora do Mythic Championship 1 foi Autumn Burchett com o deck Mono Blue Tempo. Então você pode perguntar, Tempo é um arquétipo de deck? A resposta simples e rápida é não. Embora haja decks que sejam construídos para abusar do tempo, como o deck de Autumn, eles não constituem um grande arquétipo. Na verdade, é raro ver esse tipo de deck de maneira expressiva em qualquer metagame. Então sobre a pergunta, o que é tempo? A resposta para essa pergunta não é simples. Se você conferir diversos artigos escritos por jogadores profissionais, vai encontrar diferentes maneiras de se falar sobre tempo. Algumas delas se complementam, enquanto outras tomam a discussão para rumos diferentes. O texto que achei mais didático sobre a noção de tempo foi My System, A Guide to Tempo, de Scott Jones. Os textos Tempo, A Conceptual Framework, de Cheng Sung Chang, Tempo, de Reed Duke, também auxiliam bastante na tarefa de entender o que é tempo e como podemos usar essa noção para melhorar nossa maneira de jogar. Antes de qualquer coisa, não pense em tempo no sentido de espaço-tempo. O termo tempo em Magic é emprestado da música, assim remetendo a ritmo. De maneira simplificada, controlar o tempo do jogo é controlar o ritmo do jogo. Segundo Cheng Sung Chang, tempo é uma medição completamente relativa. Tempo não significa nada fora do framework de um dado jogo ou melhor de 3. Não significa nada sem um oponente. Decks não possuem tempo até que eles tenham oponentes. Decks podem ser projetados para gerar tempo e controlar tempo, mas tudo isso é insignificante sem o contexto de uma partida. Vamos dizer que uma partida de Magic é uma corrida entre 2 jogadores, para reduzir a vida do oponente a 0. Não vamos pensar em mesões nesse momento. Um jogador joga primeiro e o outro joga depois. Isso faz muita diferença em termos de tempo. Normalmente, o jogador que começa tem a possibilidade de abrir vantagem em tempo, pois se ele não perder land drop algum durante o jogo, e seu oponente não estiver jogando de ramp, ele terá vantagem de mana. No entanto, não é apenas vantagem de mana que entra na noção de tempo. Tempo é muito mais que isso. Se levarmos a teoria de Magic a sério, é estranho dizer que se ganha tempo ou se perde tempo, embora é possível ver alguém falar dessa maneira. Como Cheng Sung Chang fala, tempo é um framework conceitual. Um framework conceitual é uma caixa de possibilidades onde você pode trabalhar com conceitos. O conceito que quero apresentar para se trabalhar a ideia de tempo aqui é batida. Scott Jones fala em batidas como algo que você ganha ou perde ao longo do jogo. Portanto, o tempo é medido em batidas. Quanto mais batidas você tem em relação ao seu oponente, mais na frente você está no jogo. E isso ajuda a avaliar o estado da mesa, assim como suas próximas jogadas. Ok, isso é bastante coisa. Há coisas para serem clarificadas aqui. Primeiro, vamos ver o que exatamente são as batidas e como você as ganha ao longo do jogo. O jogo começou. Você pôs uma ilha na mesa e a virou para gerar mana. Com essa mana, você conjurou o Pteramander. Isso lhe deu uma batida. Agora, você tem uma batida e seu oponente nenhuma. No turno de seu oponente, ele coloca uma montanha na mesa e conjura um Scorch Spitter. Agora vocês estão iguais em batidas. Nenhum de vocês possui uma, ninguém está na frente. No entanto, como você começou primeiro, você terá sempre a chance de estar adiante ou em algum momento desfazer as jogadas de seu oponente abusando da vantagem de mana. No seu segundo turno, você coloca mais uma ilha na mesa. Com suas 2 ilhas, você gera mana o suficiente para conjurar outro Pteramander e um Siren Storm Tamer. Você ataca com o primeiro Pteramander e passa o turno. Você acabou de ganhar 2 batidas, mas não se engane, as batidas não são medidas em criaturas que você coloca na mesa. As batidas são ganhas através de ações que lhe conferem vantagem em relação ao seu oponente.
O jogador de vermelho pode ter a opção de baixar novas criaturas na mesa e seguir jogando, igualando o tempo. Porém há um problema, o deck dele é focado em causar dano, como qualquer deck vermelho. O deck Mono Blue Tempo que estamos imaginando faz mais do que causar dano. Ele consegue controlar o jogo com algumas magias de anular, e conforme ele coloca instantâneas e feitiços no cemitério, o Pteramander será potencialmente maior. Nesse caso, seria interessante para o jogador de vermelho eliminar algumas das criaturas do oponente. Se tiver Blaze Volley na mão, ele pode matar todas as criaturas no campo de batalha e esperar pelo próximo turno para conjurar novas criaturas. O que acontece com o tempo neste caso? Bem, o jogador azul perde suas batidas de vantagem, pois elas eram representadas por suas criaturas na mesa, mas no início do próximo turno ganha a chance de sair na frente novamente. É muito comum pensar que tempo é contrário a Card Advantage. Em muitos casos isso é verdade, mas nem em todos. O deck Mono Red com certeza sacrifica Card Advantage para ganhar tempo. Aliás, se aplicarmos a noção de tempo à filosofia do fogo, veremos que a filosofia do fogo trata-se de abusar do tempo nos primeiros turnos do jogo, ganhando batidas a cada turno, abrindo brechas no jogo do oponente até que ele perca. É claro que um deck Mono Red não consegue controlar o tempo perfeitamente, pois suas cartas interagem bem com o tempo apenas nos primeiros turnos. Decks de controle consideram tempo no sentido mais amplo. Se um deck agro não consegue ganhar rapidamente, sua chance terá passado e suas batidas ao pouco vão diminuir. E decks que levam tempo no nome, como o Mono Blue Tempo de Autumn Birch, bem, esses decks são como uma anomalia que aparece de vez em quando em certos formatos do jogo. O Mono Blue Tempo de Autumn era um deck forte no Standard lá no início de 2019. Forte e barato, o que é interessante. Ao invés de depender de um monte de cartas raras com efeitos poderosos, ele dependia de cartas simples que colocadas juntas formavam uma estratégia sólida. Uma das cartas que tornava o deck forte é Curious Obsession. É uma carta que pode ser conjurada logo no segundo turno para começar a gerar Card Advantage imediatamente. Dessa maneira, ao invés do deck criar batidas e perder Card Advantage, ele criava as duas coisas simultaneamente, e ainda tinha a possibilidade de responder a ameaças com suas magias de anula. Mas tempo não é apenas sobre colocar ameaças na mesa e atacar. Decks de ramp também conseguem sair na frente em vantagem de maneira potencial pelos primeiros turnos. Hoje em dia temos os decks Bent Ramp e Temur Reclamation no Standard. Ambos os decks passam seus primeiros turnos colocando mais e mais terrenos na mesa com a ajuda de cartas como Cultivate, Growth Spiral e Uro. Após alguns turnos, o que cada deck faz é diferente. O foco do Bunt Ramp é estar sempre em vantagem de mana, podendo a cada turno fazer diversas jogadas poderosas. Isso cria muitas batidas e torna difícil o oponente acompanhar. Meu deck favorito de Teros Além da Morte é o Azorius Control, mas tem sido cada vez mais difícil responder à altura do Bunt Ramp. Já a Temur Reclamation distorce o tempo de maneira ainda mais interessante. Ele não apenas passa o jogo rampando, mas com a ajuda do encantamento Wilderness Reclamation, ele consegue gerar mais mana do que seus terrenos normalmente permitiriam. O que isso causa no tempo do jogo? Bem, o jogador de Temur Reclamation ganha mais oportunidades para criar batidas a seu favor com cartas como Expansion Explosion, Brazen Borrower e Nightpack Ambusher. Aliás, Nightpack Ambusher é a carta perfeita para gerar batidas no deck como Temur Reclamation. Afinal, nesse deck você quer jogar no turno de seu oponente ou realizar magias grandes na sua etapa final. Para gerar os tokens de Nightpack Ambusher, você precisa passar seu turno sem conjurar nada. Falando em tokens, cartas que geram tokens são excelentes para criar batidas de vantagem. Embora o deck Azorius Control esteja mal no metagame atual, seu encantamento Shark Typhoon consegue interagir de maneira exímia com o tempo. Se você jogar a carta como um encantamento, você pode não ganhar nenhuma batida imediatamente. Quem sabe seu oponente gaste algum recurso para se livrar do encantamento, e isso é bom para você se você estiver em vantagem de cartas. Se você dependia apenas do Typhoon, a situação claramente fica ruim para você. No entanto, ele começa a criar batidas para você no exato momento em que os tokens de tubarão começam a aparecer. Quem sabe você conjurou tendo 8 de mana, o que ele deixou 2 de mana abertos. Seu oponente conjura Mortify e você responde com Dovin's Veto. Você não apenas eliminou um recurso do oponente, como trocou sua anula por um token 2/2. Esse token em seguida pode ser usado para atacar ou bloquear. Se você está na frente e joga Shark Typhoon,
as coisas vão ficar difíceis para seu oponente devido à quantidade de batidas que essa carta é capaz de gerar. Se a situação for mais desesperadora e você precisar de um bloqueador imediatamente ou uma criatura para atacar no seu próximo turno, você também pode usar a habilidade de Cycling do Typhoon. Você ganha uma carta e gera um tubarão. Se você estiver atrás do oponente, você acabou de diminuir uma batida do oponente. Seu tubarão, no próximo turno, pode matar aquele Teferi ou Narset do oponente. Assim, você diminui mais um pouco a vantagem do oponente. Dessa maneira, já vimos que decks agro interagem com o tempo tentando abusar o máximo possível dele nos primeiros turnos, gerando batidas de maneira rápida para desestabilizar o oponente e ganhar o quanto antes. Decks de controle, ao contrário, interagem com o tempo ao tentar atrasar o jogo do oponente, para apenas mais tarde fazer suas magias grandes que vão criar batidas para ganhar o jogo. Isso mostra que nem todas as batidas são iguais. No início do jogo elas são pequenas, já em jogos lentos elas ficam mais poderosas. O Mono Blue Tempo, como já dito, é a aberração que distorce tudo isso. Ele consegue criar batidas rapidamente ao mesmo tempo que pode impedir o jogo do oponente. Pilotar um deck cujo foco é tempo requer muita habilidade para jogar cada carta no momento correto e calcular as probabilidades das próximas jogadas do oponente. Mas mesmo que seu deck não seja focado em tempo, entender esse conceito e como as batidas são criadas ajuda a entender uma partida enquanto você a joga. Cartas de Bounce são comumente associadas a tempo. O motivo é simples, o Bounce é um efeito que normalmente controla o tempo na mesa. Embora você não esteja destruindo uma criatura, você está desfazendo uma ação que seu oponente fez. É como se você estivesse andando em frente e seu oponente estivesse andando para trás. Mas cuidado para não dar Bounce em uma criatura com Adventure, por exemplo. Criar batidas e ganhar a vantagem de tempo na partida é importante. Quanto mais na frente você está, mais seu oponente precisa quebrar a cabeça para pensar no que vai fazer para resolver a situação. Enquanto isso, você pode atacar até mesmo com ameaças menores. Quando se está atrás, uma maneira de recuperar um pouco o jogo é criar tempo virtual. Tempo virtual é uma maneira de estabilizar a mesa mesmo que você não ganhe a vantagem de batidas nem iguale as batidas imediatamente. Vamos imaginar que seu oponente possui 3 criaturas 2/2 na mesa e você não tem nada. Então, você joga uma criatura 2/4. A partir de agora, seu oponente vai precisar pensar na hora de atacar de novo. Claramente, ele ainda está 2 batidas à frente, mas você está segurando um pouco por ter um bom defensor. Seu oponente precisa se preocupar com sua nova carta na mesa e você ganhou um pouco de tempo. Não batidas, mas tempo físico. Porém, se seu oponente destruir, virar ou voltar sua criatura para sua mão, você vai sentir as batidas. Não dá para depender totalmente de tempo virtual, embora seja importante conhecê-lo para usá-lo quando necessário. Cartas que podem virar criaturas do oponente são perfeitas para controlar o tempo do jogo. Se você tem Minister of Impediments, todo turno você pode virar uma criatura do seu oponente. Se você já está na frente, pode impedi-la de bloquear e aumentar a vantagem. Se estiver atrás, pode impedi-la de atacar e segurar o jogo. Este vídeo ficou mais longo que o anterior, e acredito que também melhor. Para ser sincero, eu não gosto de jogar com agro, então fazer o vídeo sobre a filosofia do fogo foi difícil. Já falar sobre tempo é mais fácil, pois é uma teoria universal. Diga-me nos comentários o que achou do vídeo e se ele te ajudou a entender melhor como funciona uma partida de Magic. Na descrição estão as referências das leituras que fiz. E por fim, dê um like no vídeo e inscreva-se no canal para conferir mais vídeos sobre teoria de Magic no futuro. Obrigado e até mais!